Ali do meu lugar que eu estava precisando ouvir isso. Essas músicas falaram muito comigo hoje e de coração, acho que só por essas músicas que a gente cantou eu já fui muito edificado. Acredito que você também. Já dá para a gente ir embora hoje com tanta coisa que a gente cantou, tanta coisa que a gente foi desafiado nessas músicas, né? Romanos 10, 14. Vamos ler junto? Vamos lá. Não, pera aí, gente. Vamos ler com força. Vamos se engajar na coisa, né? 1, 2, 3 e... Como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? O apóstolo Paulo nos faz essas perguntas tão interessantes. E eu quero falar para vocês. Eu estou empolgado. Você está também? Olha, estar aqui é um motivo de empolgação. Eu vim aqui, acho que umas 2 semanas antes da inauguração, semana passada. E eu entrei aqui e fiquei assim, meu Deus do céu, né? Fiquei vislumbrado, né? E fiquei empolgado. E caminhei ali por baixo, onde as crianças estão lá. E me passou algo pela minha cabeça. Sabe o que me passou? O único problema é que vai ser pequeno. Que não vai caber. Você tem esse tipo de convicção também? Mais ou menos. Para mim, essas paredes aqui vão ser pequenas, porque o que Deus está para fazer em nosso meio, e a quantidade de pessoas que vai vir aqui, pessoas que talvez a gente nem imagina que elas vão estar aqui. E eu já estou vendo, já consegui visualizar ali no porão ali, vários jovens estudando, já imaginei até um centro de treinamentos. Já pensou que legal? E aqui na celebração, não cabendo aqui tantas pessoas, né? Como semana passada teve bastante gente, eu ouvi dizer, né? Que foi o primeiro dia, teve até um coquetel, né? Então, eu estou pensando assim, que vai ser pequeno. Essa igreja, lá em São Paulo, onde eu me converti, mais de 30 anos atrás, eu já tenho 34, me converti quando eu tinha 4. Igreja Batista Regular, no Horto do IP. Era uma igreja batista. E eu era só uma criança, e quando eu lembro desse local, eu tenho boas recordações desse local. Quando eu me converti, não era bem aí o local onde a igreja existia. E eu me lembro de quando eles compraram o terreno. E começaram a levantar as paredes. E teve um dia que houve a inauguração ali daquele terreno novo. Colocaram uma Bíblia no alicerce, onde levantaram as paredes. E toda a minha infância eu tive nesse local. Toda a minha infância, semanalmente, né, era interessante que eu ia para esse local na sexta, de noite, tinha reunião, depois no sábado passava o dia inteiro, domingo, e ia para casa só no domingo à noite. Então, assim, longos anos da minha vida eu estive nesse local. Ajudei a levantar as paredes, carreguei tijolos, ajudei a limpar, ajudei em todas as classes que tem lá, dos pré-adolescentes, infantil, criança, berçário, participei em todas elas. Bons anos da minha vida. E foi na época que eu estava nessa igreja também que eu conheci minha esposa. Olha só, que maravilha. Que local que marcou muito a minha história. E eu coloquei essa muretinha, por quê? Foi numa muretinha que nem essa, onde eu aceitei Jesus. Durante o momento ali da mensagem, as crianças desceram e a professora me chamou de lado e eu sentei na muretinha assim, que nem sentar aqui agora, com 4 anos de idade. E ela explicou para mim o plano da salvação. Falou para mim do céu, falou para mim de Jesus, do quanto que ele me amava e do sacrifício que ele tinha feito por mim naquela cruz. Naquele dia ela perguntou se eu queria entregar a minha vida para esse Jesus. E eu disse sim, quero. Quer saber? Quero. E me entreguei. E aquele lugar, aquele muretinho ali, marcou a minha história. E eu me lembro assim com clareza daquele dia, com só 4 anos de idade. Locais que marcam a nossa história. E quando eu me deparo aqui nesse novo salão que nós estamos aqui, alocados, e existe um potencial tão grande de que esse local marque a história de muitas pessoas. Pessoas que talvez nem estão aqui hoje, mas que daqui a alguns anos elas vão falar, puxa, lembra daquele local que a gente se reunia? Existe, não sei, creio que o Predebon talvez deve se lembrar. Cadê o Predebon? Tá lá. Predebon, você lembra que lá em Caxias tinha o tal do 7º céu? O que era o 7º céu? Fala aí pra gente. Fala aí, fala. Como é que era o tal do 7º céu? Era o porão, era o 7º céu. Muito bem.
Quando você conversa com várias pessoas das antigas, assim, as pessoas como o Predebon, e lá em Caxias também, que tem vários assim, dos fundadores da aliança, sempre eles comentam desse tal do sétimo céu, e sempre comentam desse tal de porão, que era o local ali onde eles se encontravam, era o local onde as coisas aconteciam, que jogavam ping-pong, era um local onde a juventude deles acontecia, onde eles faziam amigos. E nós temos essa característica no nosso coração, de que os locais marcam muito a gente. E eu estava conversando com a minha esposa essa semana, né? Isso aqui é uma foto do nosso apartamento lá, da nossa casa. Não tô brincando, não é? Nós moramos lá no apartamento e a gente comenta assim, né? Nossa, esse apartamentinho, a gente vai ter saudades daqui, né? Quando a gente sair daqui. Quem conhece os meus pais? Meu pai é um assim, com cabelo bem branco, assim, e a minha mãe, ela não tem cabelo branco. Mas vocês conhecem, né? Meus pais foram para São Paulo, né? E a gente mora hoje no apartamento deles. 1 ano e meio, mais ou menos, nós estamos ali. E a gente comenta, né, amor? A gente vai ter saudade desse lugar. Sabe por quê? Porque aqui nós somos felizes, né? Aqui a gente viveu momentos da nossa lua de mel, momentos do início do nosso casamento. E eu tenho certeza que quando a gente voltar ali naquele apartamento, hoje nós compramos o nosso apartamento, estamos em viés de mudar para lá. Mas eu tenho certeza que amanhã depois, quando a gente voltar naquele apartamento, onde é o apartamento dos meus pais, e a gente olhar aquela sala, lá em casa tem um sofazinho, que é um sofazinho assim bem desconfortável, que a mãe ganhou aquele sofá há 30 anos atrás, quando ela se casou, e não é um sofá muito confortável. E às vezes a gente quer assistir um filme naquele sofá, e a gente fala assim, nossa, né? Esse sofazinho ele é tão desconfortável. Mas eu tenho certeza que amanhã depois, quando a gente voltar para aquele local do apartamento onde é o dos meus pais, a gente vai ter saudade. A gente vai falar assim, que lugar especial, que lugar onde a gente viveu coisas tão bacanas, né? E eu fiquei pensando algo, quando toda essa questão da mudança, da aliança para esse local, e o quanto que a gente, quantas pessoas se envolveram para estarmos aqui, né? E da mesma forma como que a nossa casa, a casa é só uma casa, nossa casa é só uma casa, essas paredes são só 4 paredes, né? Uma casa em si não faz um lar, o que faz o lar são as pessoas que estão lá dentro. Mas eu fiquei pensando, né? Vai chegar um filho novo, um bebezinho novo que está para chegar, né? Então existe todo um preparo. Por amar aquele filho, nós preparamos o ambiente para recebê-lo, não é verdade? Compra-se o guarda-roupa novo, caminha nova, né? A gente não ama o guarda-roupa, os móveis, o quarto. A gente ama o filho, não é verdade? Da mesma forma, acontece aqui com a nossa estrutura física. Não amamos a estrutura física. As paredes pouco importam. Estamos aqui porque amamos pessoas. Estamos aqui porque vislumbramos que pessoas podem entrar por aquela porta, convidadas por nós, e queremos proporcionar para ela uma experiência com Cristo. Existe uma palavra na aliança que eu acho formidável, que é o facilitador. O facilitador o que é? Aquele que facilita. Então, a estrutura física que hoje temos é um facilitador, que vai facilitar. Então eu penso muito na articulação de tudo que vai acontecer dentro da aliança. E começa na nossa oração em casa, quando a gente pensa naquela pessoa que a gente quer levar ela até Cristo. E a gente começa a orar por ela. E ela vem aqui talvez na celebração. E ela senta nessas mesmas cadeiras que a gente sentou. E ela escuta um louvor que foi ensaiado por jovens que vieram aqui no sábado, ou quem quer que seja, que pensou em músicas novas, músicas profundas. E ela ouve essas músicas. Para mim, eu já fui arrebatado com essas músicas aqui hoje. Mas eu fico pensando muito naqueles que vêm e que nunca ouviram isso antes. Talvez não tiveram contato com esse tipo de música antes. E depois ouve alguém falar uma mensagem, que é uma mensagem talvez que ela nunca teve acesso. Alguém que dedicou um tempo para estudar. E depois essa pessoa vai para casa e você vai convidá-la para ir para um grupo célula. Essa pessoa tem poucos amigos. Hoje em dia as pessoas têm poucos amigos. E ela vai lá na sua casa. Vai encontrar com pessoas que têm tudo a ver. Vai encontrar com pessoas que se importam com os problemas dela. Vai encontrar pessoas que vão chorar junto com ela. Vai encontrar pessoas que vão falar, sente aqui que nós vamos orar por você. Ela vai se deparar com Cristo através de tudo aquilo que estamos articulando ao redor dela como facilitadores. Ferramentas para que essas pessoas cheguem até Cristo.
E eu quero, acho que eu passei demais aqui, fazer essa pergunta para nós hoje. Qual é a medida do nosso esforço? O quanto nós, como Aliança Bíblica, temos nos esforçado em direção a isso? Como ouvirão se não há quem pregue? O versículo que a gente ouviu no começo ali. E eu quero chamar você a abrir sua Bíblia, Marcos capítulo 2, do 1 ao 12. Quero ler uma história da Bíblia, se você tem no aplicativo ou em papel. Eu quero tirar dessa história algumas lições para a gente hoje. Todo mundo achou? Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, percebendo logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a sua maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Já conhecia essa história? Já ouviu? Quem já conhecia? Olha aí, uma história conhecidíssima, né? Desceram o paralítico ali diante de Jesus. E eu quero abordar hoje à noite, nesses próximos 20 minutinhos, 5 personagens dessa história. Quero que a gente olhe para essas pessoas que estavam ali. Se a gente pudesse pintar um quadro dessa cena, quem está ali presente nesse quadro? E ao abordar essas pessoas, eu quero que você pense: quais dessas pessoas eu sou? Onde eu me enquadro aqui nesse quadro? Primeiro, nós temos, quem que é? Cristo, o próprio Deus encarnado. Sabe que eu não consigo preparar nenhum estudo sem falar de Cristo. Para mim, Cristo ele é o centro de tudo que nós fazemos. O próprio Deus, por isso que eu coloquei uma coroinha ali, ó, tá vendo? O próprio Deus, o Rei encarnado, e ele se fez presente ali naquela cidade. E ele estava num lugar, que era a casa de Pedro. Era ali onde ele fazia a sua morada quando ele estava em Cafarnaum, na casa de Pedro. Um local que muito provavelmente, como eu falei no começo, as pessoas talvez ao passarem por ali, anos depois pensavam assim: lembra do que aconteceu aqui nesse lugar? Lembra do que aconteceu aqui quando Jesus estava aqui nessa casa? Um lugar que se transformou num lugar especial. Cristo está ali. E sabe, no nosso mundo existem muitos deuses. Muitos deuses. E a gente, às vezes nós olhamos assim, tem Cristo, mas tem uma série de outros deuses. E todos esses deuses que existem no mundo, eles tentam seduzir o nosso coração. Nosso coração é um coração que tem um vazio. É um coração que ele clama por ser preenchido. E os deuses desse mundo olham para esse nosso coração e veem uma presa fácil muitas vezes. Em Mateus 11:28, pega aí sua Bíblia, volta um pouquinho. Volta algumas páginas. Cristo diz assim, ó: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Vinde a mim. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Você tem uma necessidade no seu coração? Vem a mim que eu posso suprir. Cristo está falando isso. Mas os deuses desse mundo também falam a mesma coisa para nós. Venha a mim que eu vou suprir todas as suas necessidades. Deuses. Eu coloquei alguns aqui, ó. Trabalho. Trabalho pode ser um Deus para nós. Vem para mim que eu vou suprir todas as suas necessidades. Dinheiro. Ai, nós estamos passando por tantas dificuldades. E o dinheiro olha para nós e fala assim: vem para mim
que eu vou suprir todas as suas necessidades. Esse vazio que tu tem interior eu posso suprir. Sexo. Suprir as necessidades sexuais. E se você parar para analisar cada um desses deuses que eu coloquei aqui, ó, internet, casa, talvez a sua casa tenha se transformado num deus, o seu corpo, pessoas que a gente busca para talvez suprir essa nossa necessidade, prazer, conhecimento, festas, amigos, e sabe que até isso aqui, ó, igreja, talvez a igreja às vezes está se transformando num ídolo. A igreja física que eu digo, o espaço físico. E tudo isso são deuses fracos, que quando vem a tempestade, eles não são capazes de suprir todas as nossas necessidades. Não são capazes de satisfazer 100% do nosso coração. E nesse texto aqui, Cristo ele se apresenta como Deus, capaz de suprir a necessidade daquele homem. Tem uma cena do filme dos Vingadores que eu acho muito engraçada. Não sei, acho que alguns aqui já assistiram, né? Que esse é o inimigo lá, né? O Loki, né? E ele fica nervoso, dá um chilique uma hora, que ele fala assim: eu sou um Deus, vocês têm que me obedecer. Aí o Hulk, que é aquele todo verde, sabe? Pega ele assim, bate ele de um lado para o outro, depois joga ele assim meio desacordado no chão, olha para a câmera e fala: que Deus fraco, né? Eu não sei quem lembra dessa cena. Você falar que você é um Deus, qualquer um fala, mas provar que você é um Deus de verdade, meu amigo, aí é diferente, né? Aí é diferente, né? O que Jesus pode te dar que nenhum Deus pode? Parou para pensar? E todos esses deuses que eu citei aqui, o que ele pode te dar? Olha para as tuas mãos aí. Olha para elas aí. Dá uma olhadinha nas suas mãos. Tá vendo? Olha para as suas mãos, vira elas assim. Olha para os seus pés. Olha para os teus olhos. Não dá para olhar para os olhos, né? Nossas mãos fazem coisas erradas todos os dias. Nossos pés nos levam para lugares que às vezes eles não deveriam nos levar. Os nossos olhos contemplam coisas que não deveriam olhar. E somente um Deus de verdade é capaz de perdoar pecados. E quando aquele paralítico foi levado diante de Cristo, baixaram ele ali na frente. Eu acho sensacional que Cristo olha para aquele homem e vislumbra a necessidade dele. E sabe qual era a necessidade dele? Perdão. Muito maior do que a necessidade física. Muito maior do que a necessidade física, a necessidade do perdão. E estamos diante de um Deus, o Deus que nós cantamos aqui antes, que é capaz de perdoar todos os nossos pecados. E o perdão dos pecados, gente, é o melhor presente que qualquer ser humano pode receber nessa vida. Isaías 43, 25 diz o seguinte: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Somente o próprio Deus pode fazer isso. E quando Cristo falou que os seus pecados estão perdoados, isso incomodou profundamente as pessoas que estavam ali, porque somente Deus podia perdoar pecados. Essa é a primeira personagem que eu quero falar para vocês, o próprio Cristo. Segundo, quem quer? Paralítico. Eu coloquei aqui uma maca, uma cama. O paralítico, ele não conseguia chegar até Cristo, ele estava impedido. Sabe que a maior deficiência não é a física, mas sim a espiritual. Eu recentemente, um tempo atrás, eu comecei a correr com um cego. Toda sexta-feira a gente se encontra para correr. E o guri, ele tem 20 e não tem 30 anos ainda. E ele não enxerga nada, zero, nem vulto ele enxerga. E a gente corre juntos ali no Parque dos Macaquinhos. Sexta-feira, às 4 horas da tarde, a gente corre. Na verdade, assim, eu vou conversar para vocês. Ele me leva para correr. Ele corre muito mais que eu, cara. Ele é um pouco mais alto que eu. Então, às vezes, eu tenho que dar 2 passadas para uma dele, né? E ele vai me levando para correr. E eu vou confessar algo para vocês também. Eu descobri um jeito de fazer ele correr menos. Sabe por que assim, ó? Quando você vai levar um cego para correr, não sei, alguém já levou um cego para correr? Você tem que ser os olhos dele ao correr, né? Você tem que informar para ele qualquer coisa que tem no caminho. Pessoas, um galho, uma ondulação no chão, tudo você tem que falar para ele, né?
E eu sou os olhos dele enquanto ele corre. E o movimento tem que ser parelho também, né? Só que assim, depois de um tempo que você está correndo, eu não consigo mais acompanhar ele, tanto que ele corre rápido, né? Aí eu descobri um segredo, olha só, né? Ainda bem que ele não está aqui hoje, né? Porque ele não pode falar na frente dele, né? Quando eu estou assim, quase morrendo, já começo assim, cuida do buraco. Aí ele... cuida do buraco, cuida para ele, as pessoas. E eu vou segurando ele para trás, eu estou ficando para trás. Ismael é o nome dele. Por favor, não falem isso por aí que eu faço isso, tá? Que eu estou melhorando fisicamente para poder correr junto com ele, tá? O Ismael confessou algo para mim. Ele falou o seguinte: Fabrício, precisei ficar cego para ter um encontro com Cristo. E hoje eu posso ver Cristo com clareza, coisa que eu não fazia antes. Antes eu vivia em pecado com uma guria. E hoje eu vejo com clareza. Existem pessoas que enxergam perfeitamente com os olhos, mas os olhos espirituais estão cegas. E essa debilidade é muito maior do que a debilidade física. Muito maior. Aquele paralítico, ele não tinha condições de chegar a Cristo por ele mesmo. Tinha que ser levado. E às vezes nós estamos assim também. Às vezes os nossos pecados, eles estão tão... temos tantos pecados dentro do nosso coração, na nossa vida, e de que a gente está com muita dificuldade de solucionar essas questões. E quando estamos assim, envolvidos com o pecado, precisamos de ajuda, gente. Talvez você por si só não está conseguindo se desvencilhar desse pecado. Peça ajuda, que nem esse paralítico. Por ele mesmo, ele não conseguia chegar até Cristo. Mas houveram pessoas que ajudaram ele. O paralítico, ele era necessitado. Por ele mesmo, nunca chegaria até Jesus, meus queridos. Nunca chegaria até Jesus. Ele estava lá na casa dele, parado. Pessoas foram até a casa dele, pegaram ele e falaram assim: cara, eu vou te levar num lugar onde tem alguém que pode fazer algo por ti. E levaram ele. Meus queridos, o paralítico, ele simboliza o pecador. Talvez todos nós. Mas existem pessoas aí por fora em Bento Gonçalves que por elas mesmas, elas não vão chegar até Cristo. E às vezes a gente passa por essas pessoas diariamente e não se dá conta disso. As pessoas são, às vezes, os nossos vizinhos, o seu vizinho de cima do prédio, talvez porta com porta, aquele seu amigo do trabalho, que você trabalha com ele, convive com ele mais, às vezes, até do que o seu próprio cônjuge. Essa pessoa, ela é uma responsabilidade sua. Ela é como se fosse esse paralítico, que por ela mesma, ela não vai passar aqui na frente do prédio da aliança e falar assim: quer saber, eu vou entrar. Talvez isso aconteça, mas raramente vai acontecer. Sabe como essa pessoa chegará até Cristo? Se um dia você ligar para ela, falar assim: cara, vamos lá no Grupo Célula. Grupo Célula, o que é isso? Você vai descobrir. Passo aí para te pegar 7:45. Vai lá, pega essa pessoa e leva até Cristo. Isso vai fazer toda a diferença na vida dessa pessoa. Assim como Cristo fez diferença na minha vida e na sua um dia. 3. Vamos adiante. Já deu aqui quantos minutos? 24 minutos, estamos quase acabando. Terceiro personagem dessa história, quem que é? Multidão. E eu coloquei ali uma... Como é que chama essa daqui? Como é que chama o pessoal que é dos móveis ali? É uma cadeira do papai. Bem gostosa, bem confortável. A multidão. Aquela casa onde Cristo estava cheio de gente. Alguém aqui já foi no show do Luan Santana? Não? Também não. Alguém já foi num show qualquer? Olha aí, alguém já foi? Eu fui no show uma vez da Ana Carolina, lá na Festa da Uva, nos pavilhões, né? Cheguei um pouco atrasado. E tinha um lugar, quando eu cheguei, que estava vazio. Eu falei: é aqui que eu vou ficar. Um tumulto de gente, uma multidão de gente. Aí eu fiquei assim, na hora que eu olhei, tinha uma coluna bem na frente. Por isso que estava vazio esse lugar, né? Só consegui ver lá no canto o percussionista. A única coisa que eu vi do show, nada mais. As pessoas chegaram cedo para ver Jesus. Chegaram cedo ali, ou tomaram os seus lugares. Sentaram nos melhores lugares. Ficaram ali, próximo de Cristo, ouvindo as mensagens. Elas foram ali para se deliciar daquilo que Cristo estava falando. Imagina ouvir da própria boca de Cristo a palavra da verdade. Eu não quero perder isso por nada, Fabrício. E aquela multidão sentou ali ao redor de Jesus e eu acredito que aquele espaço não tinha espaço para nada. E eu penso que essas pessoas ficaram ali
confortavelmente, cada uma na sua zona de conforto. Olha, eu estou aqui, cadeira cativa. Eu estou sentindo, Jesus está falando, está vindo cuspe em cima de mim. O mínimo esforço. A multidão estava ali para ouvir de bandeja aquilo que Cristo estava falando. E eles estavam ali, olha que interessante, para suprir somente as suas necessidades. O que é que esse Cristo pode me dar hoje? O que vai acontecer aqui nessa casa de Pedro hoje? Ouvi falar que esse tal de Cristo multiplica pães e peixes. Já pensou se eu comer um peixinho hoje? Somente as minhas necessidades. E eles não davam espaço para o outro. Já pensou você estar ali, sua cadeirinha cativa, e de repente chega 4 pessoas carregando um aleijado, um paralítico. Você vai sair do seu lugar para dar espaço para passar alguém e sentar lá no seu lugar? Não. Depois, primeiro eu. É assim que essa multidão estava ali sentada, esperando. Eles estavam ali para escutar. Estavam curiosos e queriam ver se aconteceria algum milagre. Será que Jesus vai fazer algum milagre aqui hoje? Eu quero ver. Eu quero ver se vai sair algum milagre. E talvez eles cruzavam os braços, sentaram confortavelmente ali no lugar deles, a expectativa do que aconteceria. E eu quero falar uma coisa para vocês. Ser a multidão é algo muito perigoso. Esquentar o banco na expectativa de que algo aconteça é muito perigoso. E é um alerta para mim. Não quero ser multidão. Porque com o passar do tempo, a multidão vai ficando cada vez mais exigente. Entre uma emoção e outra, a multidão vai querendo cada vez sensações mais profundas. Cada vez mais profundas. Eu fico pensando que daqui a pouco, quando aqueles caras começaram a abrir aquele teto para descer o paralítico, começou a cair aquela areinha ali, sabe? E começou a cair aquela terra em cima daquelas pessoas e acho que começou a incomodar até. Entende? Olharam para cima, caiu no olho aquela areia. E talvez, o que esses caras estão fazendo, gente? Abrir esse teto para descer esse paralítico? Não para, Jesus está falando. Cada vez mais exigente. O valor de uma causa, eu ouvi essa frase outro dia, achei profunda demais. Não se mede pelo quanto as pessoas estão dispostas a ganhar por ela, mas sim pelo quanto elas estão dispostas a abrir mão por ela. Encher um auditório de pessoas dispostas a lucrar é fácil. Agora, encher um auditório de pessoas dispostas a se doarem é muito mais complicado. É ou não é? Impressionante. Depois a gente leu ali o versículo, que no final, o máximo que essa multidão experimentou de Deus foi o que o Nhonho disse ali, ó. Impressionante, ó. Deixa eu voltar aqui para o meu texto de Marcos, ó. Nunca vimos nada igual. Uau! Aconteceu algo diferente aqui. Que impressionante isso aqui que aconteceu. Se espantaram com a experiência que outras pessoas vivenciaram e nada mais. E nada mais. Quarto. O quarto que tem ali são os céticos. E eu coloquei o símbolo aqui de um cadeado. Porque o coração dessas pessoas estava fechado. Versículo 6, ó, vamos ler aqui o versículo 6. Ó. Marcos, capítulo 2, versículo 6. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Coração fechado diante daquilo que estava acontecendo diante dos olhos dele. Aquele paralítico desceu ali e Cristo foi em direção ao perdão dos pecados dele. Só um detalhe. Sabia que hoje em dia eu tenho uma percepção que às vezes me passa pela mente. Que as pessoas dentro das igrejas, dentro das comunidades evangélicas, elas estão muito mais focadas na cura do que no perdão. Elas estão muito mais focadas naquilo que ela vai, na solução do problema imediato dela, do que na salvação da alma delas. E talvez aqueles homens ali, céticos, ao ouvirem falar de perdão, isso destoou na mente deles. Mas perdão de pecados? Não. Esse Cristo está viajando. Não creio, não
Não acredito nele. Lá no coração eles duvidaram, sabe? E é interessante também, achei essa foto tão significativa, né? Que tem aqui talvez uma foto do que é o mundo religioso, né? Várias religiões estampadas, porque diz que aquelas pessoas que, os céticos, eram os mais religiosos, eram os mestres, eram aqueles que estavam, cheios de si mesmo e cheios de religiosidade. E quando nós estamos cheios de nós mesmos e de religiosidade, não tem espaço para Cristo. Não cabe. Não cabe. Quando a primeira viagem do trem a vapor aconteceu em 1804, as pessoas duvidaram que isso ia acontecer. E diz que tinha diversos céticos ali no meio daquele povo que estava dentro da locomotiva. E eles falavam, isso nunca vai andar, isso nunca vai andar, isso nunca vai andar. E daqui a pouco ela começou, como tem aqui a Maria Fumaça, né? Devagarzinho, sabe? Bem devagarzinho. E começou a dar aquela mexida bem devagarzinho. Isso aqui não vai andar, isso não vai dar certo, esse negócio é muito pesado. Isso, aquilo, outro, daqui a pouco... E começou a velocidade no troço. Aí daqui a pouco essas pessoas... Isso aqui não vai parar nunca. Isso não vai parar mais, isso não vai parar. O que eu quero dizer com isso? Que aquelas pessoas, elas estavam acostumadas a serem os do contra. Acostumadas a ser contrária àquilo que estava acontecendo. Independente do mover que acontecia ali naquele local. Duvido. Eu duvido que isso vai dar certo. Eu duvido. E até torce contra, para que não dê certo. Se você parar para pensar, quando Cristo falou assim, os seus pecados estão perdoados. Na verdade, no fundo, essas pessoas céticas, elas pensavam assim, perdoar pecados? Não, deixa os pecados com ele. Deixa os pecados, se ele está assim paralítico, alguma coisa grave ele fez. Deixa com ele esse pecado, deixa ele pagar. Os céticos, eles torcem para que não dê certo. E ele nem tenta para não se frustrar também. Ele é cético, não quer se arriscar. Sabe que uma vez, eu coloquei aqui uma cena numa praia, eu estava numa viagem missionária lá na MEAP. Não sei quem já ouviu falar da MEAP, que trabalha com os pescadores, né? Eu estava com um gurizinho e tinha uma praia bem bonita assim, e ele gostava de surfar. E a gente ia surfar aquele dia, né? Eu e ele, né? E a gente pegou ali, botou a roupa do surf, ele tinha as roupas de surf, a prancha, tal, tudo. E a gente foi assim em direção à praia. Quando a gente chegou na praia, o mar estava assim, não tinha onda. E ele com a prancha de surf dele na mão. Aí eu olhei para ele e falei assim, cara, não vai dar. A gente chegou aqui diante dessa praia e simplesmente não vai dar, vamos voltar. Aí ele olhou para mim e falou uma frase que me quebrou no meio. Ele falou assim, mas tio, a gente não vai nem tentar. Ele falou assim, mas tio, a gente não vai nem tentar, a gente veio até aqui. A gente não vai nem tentar. Aí eu olhei para ele e falei assim, cara, vamos lá então, vamos tentar. E a gente foi e tentou. E às vezes eu me vejo como esse cético. Mas a gente não vai nem tentar. E às vezes quando tentamos, é aí que as coisas acontecem de verdade. É ou não é? Às vezes nós somos, gente, cada uma dessas pessoas, desses personagens que aqui estão citados. Quinto e último, para a gente finalizar. Quem são? Os amigos. Gente, eu quero ser um amigo. Os amigos, cara. Esses amigos são formidáveis, cara. Versículo 3, pega lá. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Esses caras, esses eram amigos de verdade. Eles podiam ter ido correndo em direção a Cristo, fazer parte daquela multidão, chegar primeiro, sentar bem na frente. Mas eu falei assim, não, cara, quer saber? Tem alguém que está precisando chegar a Cristo mais do que eu. Esse paralítico. Vamos levar ele? Vamos. Mas vai dar trabalho. Não, a gente já está quase lá. Vamos. Não, vamos voltar. Vamos buscar ele. Eles foram ao encontro da necessidade do outro. Foram sensíveis àquilo que o outro estava sofrendo. Como é difícil encontrar isso hoje em dia. Pessoas que estão dispostas a abrir mão de si mesmo para pensar no outro antes de si. 4, versículo 4. O que eles fizeram? Alguém lê aí o versículo 4 aí bem forte. Olha que legal. Chegaram ali com o doente na cama e apresentou-se uma adversidade. Não tinha como chegar lá dentro. O que eles podiam ter feito? Cara, você viu que a gente tentou. Não tentamos? A
chegamos até aqui, infelizmente tem gente até saindo pela porta, não vai dar. Vamos te levar de volta? Vamos te colocar? Não. Eles superaram as dificuldades juntos, amigos de verdade. Amigos de verdade é para os momentos de dificuldade, que pegam junto. E você fala assim, cara, o que é necessário a gente fazer para te levar até Cristo? Isso nós vamos fazer. Esse vai ser o nosso empenho. Subiram lá aquela degrau, levando aquele cara lá para cima, para depois descer ele lá. Gente do céu. 5. É uma fé em ação. Vou ler o 5 aqui. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Uma fé que não é uma fé teórica, gente. Não são só palavras, é atitude, é ação. É ir de encontro à necessidade das pessoas. Não simplesmente um cristianismo da boca para fora, mas uma fé que se materializa em atitudes. Eles querem participar do processo. Eles não querem ser meros espectadores. Eles não querem esquentar o banco. Eles querem fazer a diferença. Eles assumem a responsabilidade. Fico pensando, depois que passou aquilo tudo, quem será que consertou o telhado da casa, cara? Né? Aí ele fez aquele buraco ali no telhado, cara. Acho que Pedro falou assim, gente do céu, olha esse buraco agora, como é que a gente vai arrumar? E eu acho que quando aquelas pessoas estavam ali abrindo aquele telhado, a gente estava pensando, cara, depois a gente vai ter que fechar esse buraco, cara. Porque vai se chove aqui, não podemos deixar chover dentro da casa do Pedro. Assumem a responsabilidade de se envolver e de fazer acontecer. E eles quebram os protocolos, cara. Havia todo um protocolo, Jesus falando, as pessoas ouvindo, depois ia servir o chazinho, né? Tudo um protocolo ali estabelecido. Mas os homens olharam e falaram assim, não, temos que quebrar os protocolos. E, gente, a igreja ela tem uma tendência a criar muitos protocolos. E o Espírito Santo de Deus diz que ele é como se fosse um vento que sopra de um lado para o outro, ninguém sabe como é que é, para onde vem e de onde vai. O Espírito Santo de Deus é aquele que quebra protocolos. Essas paredes foram levantadas. Não para que dentro dela nós criemos uma liturgia. Não para que dentro dela nós criemos protocolos para chegar até Deus. Mas essas paredes foram levantadas para que ela sirva de ferramenta para nós levarmos pessoas a Cristo. Levarmos pessoas até Jesus. Uma ferramenta nas mãos de cada um de nós. Quebre os protocolos. Quando levamos pessoas até Cristo, nós somos os mais abençoados do processo. Olha, gente, aquela multidão estava ali, sentada, mas eu tenho certeza que aqueles que foram mais impactados por tudo que aconteceu foram aqueles amigos. Fizeram parte do processo, viram aquele jovem ser transformado diante dos olhos dele. Sabiam quem era, eram amigos dele. E eles foram os mais impactados ali naquela noite. Então, temos aqui os nossos personagens. Paralítico, multidão, os céticos e os amigos. Quais desses nós somos? Talvez há momentos em que a gente é o paralítico. Às vezes a gente está meio como multidão, às vezes duvidando. E às vezes nós somos os amigos. E eu quero traçar um paralelo aqui para terminar como um desafio para nós. Paralítico é como se fosse o mundo. Aquelas pessoas que, por elas mesmas, elas não podem chegar até Cristo. A multidão, como se fossem os apáticos. Às vezes a gente está apático. E a maioria das pessoas era assim, né? Naquele quadro. Os céticos, podemos colocar aqui como carnais. Aquele que puxava para trás. E os amigos espirituais. Aqueles que levavam para frente. Quais desses eu quero ser? Né? O motor de um carro, você pode acelerar, botar no ponto morto ou puxar o freio de mão. Como que está a sua vida diante de Deus? Como que está o seu engajamento? Diante do corpo, diante da aliança também, diante do seu grupo célula. Como uma equipe bem sincronizada, em que todos estão remando junto ao alvo, que é Cristo. Eu quero ser aquele, gente, que rema junto, que pega junto. Não o que rema para trás, ou tampouco aquele que não está nem remando e vendo
como a multidão, que estava ali simplesmente num sentido contemplativo daquilo que ia acontecer. Vamos orar, gente? Feche os teus olhos. Vamos colocar a nossa vida diante de Deus, nosso coração diante dele. Diante dessas personagens que foram colocadas aqui hoje, a multidão, o paralítico, os céticos e os amigos. Com qual deles você tem se identificado hoje? Pare e pense um pouquinho. Você está distante de Deus ao ponto de que você precisa de ajuda para voltar para Ele? Você está apático, talvez numa atitude contemplativa, simplesmente caminhando conforme a onda vai? Ou você está puxando para trás, duvidando? Ou você está como os amigos, indo de encontro à necessidade dos outros e fazendo a diferença? Conversa um pouquinho com Deus, você e Ele. Pai, eu quero pedir perdão, ó Pai, porque às vezes eu estou muito contemplativo, Pai. Às vezes eu estou apático demais, Deus. Eu quero me entregar mais pelas pessoas, Pai. Quero ser sensível àquilo que as pessoas estão passando, Deus. Me ajuda, Pai. Me ajuda a falar do Teu amor. Me ajuda a compartilhar da Tua graça. Me ajuda a me envolver com as pessoas, Deus. Muda o nosso coração, transforma a nossa realidade, Pai. Te louvo nessa noite pelo privilégio que é de poder compartilhar, pedindo que o Senhor abra nossa mente e o nosso coração, Pai. E em nome de Cristo que eu oro, Deus. Amém.